Olá, juventude carismática de todo o Brasil, especialmente o Ministério Jovem. Nós vamos começar hoje uma formação básica sobre o trabalho da juventude no Brasil, especificamente sobre o Ministério Jovem. E para nós entendermos todo o trabalho da juventude do Brasil, nós precisamos entender aonde ela está inserida. Então, durante toda essa formação, as formações que vão ser gravadas posteriormente, produzidas posteriormente, nós vamos ver onde está localizado o Ministério Jovem, o que é o Ministério Jovem, o que é o setor juventude, o Ministério Jovem, que é o Ministério de Serviço da Renovação Carismática. É uma formação para nós entendermos e nos situarmos para nós cumprirmos melhor ainda a nossa missão. Nessa primeira formação nós vamos ver sobre o que é o setor juventude. Qual é a relação do setor juventude e do Ministério Jovem lá na nossa diocese, no nosso estado e a nível de Brasil. Então, para nós entendermos tudo isso, nós temos que compreender que a gente está pensando em um trabalho de evangelização da juventude. E essa evangelização da juventude é um trabalho feito por muitas mãos. É um trabalho organizado de muitas frentes. E não somos somente nós, Ministério Jovem. Quando nós estamos na nossa diocese, o trabalho da evangelização da juventude é feito por muitas frentes. E nós, Ministério Jovens, fazemos parte de uma frente. E existem as pastorais, existem os institutos, existem os outros movimentos, existem os organismos, existem os outros serviços que também se preocupam em evangelizar, em trabalhar a juventude, em apresentar Jesus Cristo vivo para essa juventude. Jesus Cristo que é capaz de transformar a vida, a história da juventude. Então, durante muito tempo, essas forças caminhavam separadas. Cada um fazia seu trabalho separado, no seu gueto. E também, por muitas vezes, isso provocava alguns conflitos. Uns se julgando aos outros, e isso vai contra a vontade de Deus. Então, o que nós temos que entender agora? O setor juventude é esse setor que agrega todo o rosto, né? Todo o rosto jovem. Nós, jovens, nós fazemos parte de uma mesma igreja, com diferentes rostos, culturas, teologias, técnicas e espiritualidade. Então, tendo em vista a essa orientação do Senhor, a CNBB surgiu após o lançamento do documento da evangelização da juventude, desafios e perspectivas pastorais, em 2007, a criação do setor juventude, para atender todas essas expressões que trabalham de juventude numa diocese. Em âmbito nacional, o setor de juventude é um espaço que articula, convoca, propõe, orienta para a evangelização da juventude, tanto no Ministério Jovem como nas pastorais, como nos outros movimentos, respeitando principalmente o protagonismo juvenil, a diversidade dos carismas, a organização e a espiritualidade para a unidade de forças ao redor de algumas metas, prioridades comuns, de acordo com os documentos da igreja. Há um bispo, há um assessor responsável pelo setor que, contando com a colaboração de uma equipe colegiada de assessores, respondem pela evangelização da juventude. E aqui que é o importante. O Ministério Jovem participa dessa comissão colegiada de assessores, através de membros do seu núcleo nacional, especialmente designado para essa missão. Então nós temos pessoas que estão no colegiado. Nas dioceses, na realidade diocesana, o setor juventude é um espaço de comunhão e participação para unir e articular todos os segmentos juvenis diocesanos num trabalho em conjunto. Fragmentado, nós não conseguimos cumprir a nossa missão. A missão do setor juventude é favorecer a integração e ao diálogo, além de propor algumas diretrizes comuns à evangelização, sempre considerando as necessidades de cada realidade diocesana. Isso aqui é muito importante. No Brasil, nós somos um país muito grande, continental, temos que respeitar as realidades diocesanas. E aquilo que é específico da realidade de cada segmento juvenil.
Isso está no documento da CNBB, o documento 85, número 195. Fazem parte do setor as experiências de evangelização juvenil existentes na diocese, como pastorais da juventude, movimentos eclesiais, aqui entra, dos quais o nosso Ministério Jovem tem uma importância fundamental, novas comunidades, congregações religiosas que trabalham especificamente a juventude, a catequese crismal, a pastoral vocacional, a pastoral da educação, a pastoral familiar, a pastoral do adolescente, a pastoral universitária e outros segmentos eclesiais envolvidos com evangelização juvenil. Olha só que coisa bonita. Isso está no documento da CNBB número 85, anexo 5, no gráfico C. São objetivos do setor garantir um espaço de reflexão, discernimento, tomada de posição e celebração conjunta dos diversos segmentos da diocese frente à realidade juvenil e à nossa missão de evangelização. Resgatar no coração de todos a paixão pela juventude, ser expressão eclesial e social da diversidade juvenil, fortalecer e ampliar a ação evangelizadora da Igreja, favorecer a integração e o diálogo entre os segmentos juvenis da diocese, propor algumas diretrizes, metas, prioridades e atividades comuns para a evangelização, considerando as necessidades de cada realidade diocesana e as questões específicas de cada uma. Por que participar? Aí nós podemos perguntar, por que nós precisamos participar do setor diocesano da juventude? No mundo, a nossa juventude apresenta muitas dificuldades, especialmente quando nos deparamos com a gritante situação da violência em que os jovens são submetidos. Por outro lado, constatamos a grande riqueza de nossa igreja com muitas propostas evangelizadoras dispostas a ajudar a juventude a ter mais vida e vida em abundância. Nós, o Núcleo Nacional do Ministério Jovem, acreditamos que à medida que essas forças estiverem melhores integradas, trabalhando em conjunto, poderemos responder com mais capacidade e resultados a este clamor de vida plena em todas as suas dimensões. Deste modo, o que nos motiva a participar do setor juventude em primeiro lugar, a realidade juvenil e a missão comum de evangelização que todos os segmentos têm diante do chamado de Jesus Cristo. A participação no setor da juventude na diocese é de tal forma importante que favorece o diálogo entre os segmentos a partir de reuniões conjuntas, reflexões comuns, a partir de atividades assumidas de maneira conjunta, coletivamente, em especial os eventos com caráter de massa. Isso está no documento 85, número 196. Muitas vezes podemos encontrar dificuldade de integração entre diversos segmentos de juventude de uma diocese, como resistências, preconceitos, críticas mútuas às atividades realizadas, o jeito de evangelizar, a questão de organização, espiritualidade e tantos outros. Porém, nossa participação, insistência em fazer presente é fundamental. Nós temos que insistir em nos fazer presente, pois o setor juventude é o espaço de diálogo que buscará entender e respeitar todos os que evangelizam a juventude em nosso país. Enfrentando os conflitos e valorizando as diferentes forças e potencialidades. O setor da juventude não substitui nossa organização, isso é importante como Ministério Jovem, nem modifica a nossa metodologia, espiritualidade e história. Cada experiência de evangelização juvenil mantém a sua organização e atividade própria, mantém a sua identidade, com a novidade de projetos e eventos assumidos e realizados em comum. A diversidade é considerada uma riqueza pela Igreja no Brasil
e precisa cada vez mais ser conhecida, acolhida e valorizada por todos nós e por todos que trabalham na evangelização da juventude. Eu quero concluir dizendo, e pessoalmente como coordenador nacional do Ministério Jovem, incentivar a sua participação no setor juventude da sua diocese. Sua presença como coordenador diocesano do Ministério Jovem é essencial. Seja o primeiro a estar presente e animar os demais coordenadores de pastorais, movimentos, organismos a participar também. A riqueza da igreja é a sua pluralidade e você poderá crescer muito com essa partilha. Se o setor juventude ainda não existe na sua igreja local, convocamos você e a todo o Ministério Jovem a dar esse primeiro passo e a convidar a todas as expressões juvenis para um diálogo e aproximação. Converse com seu bispo, converse com seu coordenador diocesano e mãos à obra. Coragem, coragem, sentinelas da manhã. Vamos mudar o mundo, vamos semear, mudar o mundo, vamos semear a cultura de Pentecostes, vamos ser protagonistas desse tempo. E nós só vamos conseguir ser protagonistas desse tempo se nós darmos o primeiro passo, sermos testemunhas, como fala no livro dos Atos Apóstolos, testemunhas da unidade. Eles tinham tudo em comum. Deus abençoe.